também pela cabeça do torcedor. Eu imagino que para um diretor de futebol, vem da dificuldade que o Fortaleza está, relacionada à questão financeira, com a queda de receita por causa do rebaixamento para a Série B, a falta de patrocinadores, principalmente patrocinador master, a queda de bilheteria. Então, assim, deixou de entrar muito dinheiro no Fortaleza. Então, como é que o cara vai recusar uma proposta dessa de 2 milhões, 2 milhões e 300, para pagar os salários dos jogadores? Como é que ele vai fazer? Então, ele teve que aceitar, né? O grande lance aí, interrompendo o Guilherme já dando minha opinião, eu vou perguntar para você qual é a resposta que você quer que eu dê. É para engajar ou aqui realmente a gente pode explicar para o torcedor, né? Porque hoje você fale com o seu coração. Pronto, porque hoje a gente tem essas duas opções. Tem gente até perdendo um pouco da identidade para poder trazer um engajamento e reclamar sobre essa situação do Fortaleza ter negociado o mando de campo. Né? Primeiro, sim, a gente entende o torcedor, mas se a gente for analisar o ano do Fortaleza, para começar a temporada 2026, ele atingiu todos os objetivos até aqui. Com isso, era para ter um pouco mais de adesão do torcedor aos estádios. E isso não está acontecendo. Fortaleza hoje ele não tem assim um mando de campo para poder você chegar e recusar 2 milhões de reais de um time que vem numa derrocada financeira. Vocês que são inteligentes, 2 milhões é muito? É pouco? Para venda de um mando de campo? É muito dinheiro. Porque hoje, por exemplo, bilheteria do Fortaleza hoje deu o quê? Máximo 19 mil pessoas, eu acho que foi o maior público do Fortaleza, eu acho, não foi? 19 mil? Eu não lembro se foi 19 mil, mas foi contra o Goiás, que Fortaleza saiu foi um pouco a mais aí. Se você for colocar isso na ponta do lápis e só um jogo, né? E aí eu acho que assim, não, tem que aproveitar o Palmeiras. Como você vai aproveitar o Palmeiras se no Campeonato Brasileiro da Série A ou em qualquer jogos vocês não querem que a torcida do Palmeiras esteja no estádio? Fica um pouco desconexo o negócio. Porque, não, quando liberam um pouco a mais para o torcedor, que é de Palmeiras, de Flamengo, de Corinthians, que para ir para o estádio, o torcedor do clube local reclama. Então, assim, eu vejo que há uma necessidade. O Fortaleza já fez uma exposição de seu balanço, do quanto precisa arrecadar até o final do ano para não sofrer consequências. Tem venda de jogador no meio e o número tem que se chegar. Outra coisa, pediram tanto a SAF e o próprio Pedro Martins, por mais que ainda não tenha investidor de SAF, né? E o próprio Pedro Martins falou, eu fui contratado para isso. Eu fui contratado para sanar as dívidas do clube, sanar um pouco o clube, diminuir um pouco esse peso. Tanto é que o elenco do Fortaleza já foi todo desfeito. Da geração que foi campeã e acessos e semifinal, ou final de Sul-Americana. Acho que com o Brits e o Pochettino indo embora, acho que não ficou ninguém, né? Acho que só o João Ricardo, mas ele é um pouco mais recente, o Sacha também é um pouco mais recente. O Sacha estava naquele... mas da galera mais identificada, podemos dizer assim, com Fortaleza, acho que o Brits e o Pochettino foram os últimos. Sim. Então, eu acho que a decisão do Fortaleza foi acertada. E o respeito com o sócio-torcedor, que paga ali e tal... O clube está passando por uma necessidade. E se o torcedor que paga o sócio entende que precisa ajudar o clube... Essa questão do mando de campo para trazer receita, eu acho que foi uma boa para a equipe do Fortaleza e um alerta também para o torcedor. Tá? O torcedor precisa comparecer ao estádio. Se o time não está rendendo e você não quer ir, ok. Mas o clube precisa se sustentar. Se o rebaixamento do Fortaleza do ano passado foi uma irresponsabilidade da diretoria com os jogadores, eu entendo também, se você não quiser ir para o estádio, ok. Mas o time precisa estar bem. Ou vocês querem que o Fortaleza e o Ceará frequentem transferban, não possam mais estar contratando jogadores para melhorar um time que vocês querem que melhore, né? Então eu acho que racionalmente o Fortaleza tomou uma decisão correta, na minha opinião. Eu sou contra aí, ó. Não, tranquilo. Eu acho que quem é contra também não tem problema. Não tem pequeno time. Eu também acho. Era o que eu ia completar. Parece coisa de time pequeno, vende o mando de campo lá. Tem torcedor, dá para encher um estádio desse aí, um jogo grande do Palmeiras. Mas bota o ingresso a R$400 do Palmeiras, que lá. Teve um jogo aqui, recorde de renda do Flamengo, você lembra? Mas o grande ingresso do Flamengo, 300, 400, mas o grande problema, Weber, é o seguinte, você deixa ali a carga de ingressos liberada para o Fortaleza até um determinado momento e o torcedor não chega, se for aumentar a carga de ingressos para o time que vem jogar de fora, cara,
o mundo cai. Bota metade, metade. Aí o torcedor tem que. É o dinheiro que tem que entrar. Mas o próprio torcedor não aceita que seja feito isso. Porque a lógica nesse momento era você fazer isso. E essa renda ficar aqui. É melhor fazer isso do que vender um mando de campo do jogo importante. O mando de torcedor campo... do Fortaleza, Hugo, está acostumado com jogo grande. Jogou Série A, jogou Libertadores. Aí na hora que tem um jogo bom pro torcedor aí, vende o mando de campo lá para Baixa da Égua, na Arena Pantanal, lá no longe pra caramba, se você me perguntar, tem torcedor do Fortaleza lá. Se você me perguntar como torcedor, se fosse torcedor do Fortaleza, e me perguntasse, eu não acharia correto. Mas racionalmente, o Fortaleza está com 2 milhões no bolso. Pronto, é o que eu vou nessa linha do Hugo, porque, como eu ia completar antes, né? Se a gente pensar pela cabeça da diretoria e pelos compromissos que eles precisam cumprir, eles fizeram completamente certo. Eles estão certos, porque eles têm salários para pagar, eles têm contas para pagar, têm dívidas para pagar. E não então, interessa o porquê, que isso aí passou. Então é uma punição para o torcedor, vocês acham? Vocês estão dizendo que... Não. Agora sim, aí completando, se eu fosse torcedor do Fortaleza... Quando ele fala completando é porque nós estamos atrapalhando ele. Exato, vocês não deixam terminar. Tá igual o Faustão hoje aqui, vai. Mas se eu fosse torcedor do Fortaleza, eu também não iria gostar. Eu iria achar uma decisão completamente equivocada, porque o Fortaleza, como você falou, está acostumado a jogos grandes. O Fortaleza, desde quando eu me entendo por gente, comecei a acompanhar futebol, eu não lembro de um jogo que o Fortaleza precisou vender mando de campo para pagar a conta. Sério? Então, quando isso acontece, é um baque muito grande realmente para o torcedor. E eu entendo o torcedor que acha essa decisão equivocada, e eu acho que ele também está certo, ele está no direito dele. Perfeito. Mas, assim, é aquele negócio. Você está na diretoria, você precisa tomar decisões complicadas que vão ser ruins para uns e bons para outros. O Pedro Martins, ele até falou que ele foi contratado para tomar decisões difíceis. Eu acho que essa também não é uma chave que a torcida do Fortaleza virou, porque ela estava acostumada, nesses últimos anos, a ter diretores, ter dirigentes que eram torcedores. Agora o Fortaleza ele tem um diretor, um dirigente de mercado. E deu no que deu, né? Um profissional de mercado, entendeu? Um cara que está ali para tomar as decisões que precisam ser tomadas. Pronto. Eu imagino que se fossem os diretores anteriores, mesmo nessa situação atual, não iriam vender o mando de campo. Jamais. Porque eles têm esse coração de torcedor. Então eles iriam querer o torcedor para perto. E eles iriam apostar que esses 2 milhões, ou mais do que 2 milhões, viriam através da renda do jogo. E é um recado também da diretoria para o próprio torcedor, você não está indo para campo, você não está ajudando. Estamos levando fumo aqui no financeiro direto. O time está tentando sobreviver do jeito que dá. O torcedor não está ajudando, estou precisando de dinheiro, vou vender o mando de campo. Pronto, vocês não estão indo para o estádio mesmo? É isso. Então, não acho que soa como uma punição, mas eu acho que também passa essa mensagem. Já que a gente não está conseguindo arrecadar com vocês, vamos encontrar outra maneira de arrecadar. É isso. E assim, e repetindo, né? O torcedor está no total direito dele de não ir para o estádio. Ele tem diversos motivos de não ir. E eu concordo plenamente. Se eu fosse um dirigente do Fortaleza, eu não teria coragem de convocar o torcedor para o estádio diante de tudo que vai acontecendo dentro e fora de campo. Ainda mais hoje, né? Ainda mais hoje, depois de uma derrota dessa para o Atlético Goianiense. Mas só complementando também aí o que você está falando, ou tentando colaborar, a gente também não pode esquecer que é o que eu falei no início. As metas, se a gente pode falar assim, já que a gente está falando de empresa, gestor, todas as metas alcançadas do Fortaleza foram feitas. Né? O Campeonato Cearense chegar à final, lutar pelo título, foi campeão. Né? O Campeonato do Nordeste chegou a uma final, inclusive improvável, que o próprio treinador vivia na coletiva dizendo que não era uma meta. Copa do Brasil está aí ainda, mesmo que seja contra o Palmeiras e a gente já pense como eliminado, ele chegou acima do que ele planejou. Já bateu a meta, né? E no Campeonato Brasileiro da Série B, ele está dentro dos 6, tá? Que a gente queria que ele tivesse entre os 2, que sobe direto, ótimo, mas o campeonato não terminou. Ele está entre os 6. Ele está pontuando bem. Então, assim, eu entendo a reclamação por ver um Fortaleza jogando melhor, perder partidas como essa de hoje com um jogador a mais, não ganhar um clássico no ano, né? Isso tudo machuca o torcedor. Vários anos. Mas eu acho que não é a justificativa da gente não ver. Cara, como o Guilherme falou que é mais novo do que a gente, bem mais novo, eu já vi o Fortaleza em situações horríveis, mas mesmo assim... exemplo de torcida para o Brasil. Foram 8 anos de Série C e nunca vendeu mando de campo. 8 anos de Série C e nunca vendeu de jogo nenhum, jogo algum. Que inclusive jogou com o Flamengo e ganhou nessa época, né? Não sei se você lembra, ganhou aqui. O do Vale hoje ele perdeu.
O que você fala do jogo de hoje? Deixa eu mandar, antes de que mandar um abraço para Rafael Lemos, meu sobrinho.